Paz do Senhor, irmãos. Glória a Jesus, nós estamos mais uma vez aqui. Hoje é o que é março, né? Então, terceiro mês com culto de jovens, com participação dos jovens. Não é culto para os jovens, porque a gente não cultua as pessoas, né? A gente tem costume de falar, é culto dos jovens. Não é dos jovens, é culto do Senhor. Mas é o culto com a participação dos jovens para engrandecimento do nome do Senhor Jesus. Nós vamos meditar hoje na palavra que se encontra no livro de Judas. Judas 17. Judas não tem outros capítulos, então Judas 17, carta de Judas, versículo 17 ao 21, que diz assim: Mas vocês, meus amados, lembrem-se das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês, nos últimos tempos, haverá zombadores, andando segundo suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões, seguem os seus próprios instintos e não têm o Espírito. Mas vocês, meus amados, edificando-se na fé santíssima que vocês têm, orando no Espírito Santo, mantenham-se no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que conduz para a vida eterna. Esse livro de Judas, ele é bem pequeno, então se você nunca leu nenhum livro completo da Bíblia, leia Judas, ele só tem 24 versículos, é pequenininho, mas tem muita porrada para a igreja, principalmente nos nossos últimos dias. E o nosso tema que nós estamos pedindo ao Senhor que fale conosco nesse ano de 2023 é cheios do Espírito, vivendo a vontade do Senhor em todo o tempo. É isso que o Senhor tem soprado nos nossos corações desde o final do ano passado. Nós terminamos o ano falando sobre avivamento, nós começamos o ano falando sobre avivamento. Hoje nós terminamos uma lição falando sobre avivamento. Então é algo que o Espírito Santo está clamando no coração da igreja. Isso é uma necessidade do Senhor para nós buscarmos, nós precisamos buscar. O Senhor tem nos despertado para isso nos últimos dias. Deus, ele não vai trazer vida àquilo que já tem vida. Nós aprendemos, inclusive, foi numa aula que o pastor deu, que avivamento significa restauração, avivar, transformar. E Deus não transforma aquilo que está perfeito. Deus não renova aquilo que está novo. Deus não traz vida para aquilo que tem vida. Então, se o Espírito Santo, nos últimos dias, tem clamado para a igreja, para se levantar como intercessores dessa nação, da igreja brasileira, para pedir por um avivamento, é porque algo não está no lugar. É porque não existe vida em algum lugar. É porque algo foi destruído e precisa ser restaurado. Nós aprendemos nessa lição que existem 4 passos para nós termos um avivamento. O primeiro é uma crise política, espiritual, social, independente, uma crise. Em segundo, alguém se levanta. E Deus não precisa de muitos, apenas de um que se levante. Essa pessoa se humilha diante de Deus e aí Deus traz o avivamento. Eu não sei se você percebeu, mas o Brasil está na primeira fase. Nós estamos vivendo uma crise política, uma crise espiritual, uma crise social. Para todos os lados que você vê uma crise. E para a gente viver o avivamento, a gente precisa do segundo passo, que é Deus precisa de um. E que um é esse? É eu, é você, que nós decidimos nos levantar e dizer: Senhor, eu estou aqui como intercessor da minha nação, e se o Senhor precisa de um para trazer um avivamento à minha terra, o Senhor pode contar comigo. Então, a crise nós já temos, irmãos. O segundo passo nós precisamos. Deus precisa de uma pessoa, de um grupo, de uma igreja, que se levante como intercessores para que o avivamento aconteça. Então, é esse tema que nós estamos tendo, que o Senhor tem falado ao nosso coração ao longo desse tempo, e que nós vamos meditar nessa noite. Esses dias, lendo o livro de Judas, na verdade, tem quase um mês atrás que eu li esse livro, e essa palavra tem queimado no meu coração, o Senhor tem confirmado para falar acerca disso. Judas não é um livro que normalmente a gente vê alguém falando, mas está na Bíblia e nós precisamos falar sobre ele. É um livro pequeno, é uma carta, na verdade. Judas, ele vai dizer que ele é irmão de Tiago, que ele é servo do Senhor Jesus Cristo, e acaba aí. Ele não diz mais quem ele é, ele não diz para quem ele escreveu a carta, se foi para uma pessoa, se foi para uma igreja, para que região. Mas, ao longo da carta, e eu te convido a ler mais tarde, você vai ver que ele escreveu para irmãos na fé. Ou seja, ele escreveu para uma igreja, para pessoas que tinham a mesma fé que ele. E logo no início, no versículo 3, ele vai dizer: Amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que nós temos em comum, eu senti que era necessário corresponder-me com vocês para exortá-los a lutar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. E de primeira a gente já aprende uma coisa: direcionamento. Judas, ele está falando: olha,
ele se apresenta, ele saúda os irmãos, ele fala, olha, eu estava pensando em escrever uma carta para falar sobre a salvação que nós temos em comum, mas eu senti a necessidade, eu senti que era necessário mudar de assunto e falar sobre a importância de vocês lutarem pela fé. Nós precisamos ser direcionados pelo Espírito Santo. Aqueles que são cheios do Espírito, aqueles que vivem segundo a vontade do Espírito, são direcionados pelo Espírito. Quando a gente olha a história de Paulo, a Bíblia vai dizer lá em Atos, capítulo 16, versículo 6 em diante, que Paulo, ele sente a necessidade de ir para uma cidade, se você puder botar aí, isso aí. E aí diz, e percorreram a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo. Então, eles queriam ir para um lugar, mas quem foi que impediu? O Espírito Santo. De pregar a palavra na província da Ásia. Pode passar para o 7. Chegando perto de Mísia, tentaram ir para a Bitínia, mas por que não foram? Porque o Espírito Santo de Deus também não permitiu. Passa para o 8. E tendo contornado Mísia, foram a Troade. Passa de novo. À noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe dizia, passe a Macedônia e ajude-nos. Assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Quem é cheio do Espírito Santo é direcionado pelo Espírito Santo. Quando a gente lê a carta de Judas e ele fala que mudou de assunto, não foi porque ele sentiu na cabeça dele, na metodologia dele, no intelecto dele, estava a fim de mudar de assunto. Aqueles que são cheios do Espírito Santo, eles entendem que existe uma necessidade e são guiados por ele. Então Judas fala, olha, eu escrevi uma carta sobre salvação, mas eu senti a necessidade de mudar de assunto e falar sobre a importância de vocês aprenderem a lutar pela fé. E aí ele continua, ele vai dizer justamente daquilo que Mateus ele leu aqui, dos falsos profetas. E aí ele vai falar que existem pessoas infiltradas na igreja. E aí ele vai começar a descrever quem são essas pessoas. São pessoas ímpias que transformaram, versículo 4, são pessoas ímpias que transformaram a libertinagem e a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. O versículo que Mateus leu, ele fala sobre isso. Como é que a gente sabe quem é um falso mestre? Aqueles que negam a ressurreição, a morte de Cristo. E aqui ele está dizendo, olha, existem pessoas infiltradas no meio de vocês, que são ímpias, que transformaram a graça de Deus em libertinagem e ainda negam a existência e o poderio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a gente lendo essa carta de muito tempo atrás, parece que ela foi escrita ontem. Porque eu não sei se você já viu, mas o tanto de gente que tem dentro da igreja, da casa do Senhor, que transformou a graça de Deus em libertinagem, não está no gibi. Pessoas que dizem, o que importa é o seu coração. Deus não se importa com o que você faz, porque nós estamos no tempo da graça. Tudo que você faz é perdoado. Não se preocupe, não tem nada a ver. Tem uma pessoa que me disse que na porta do inferno tem escrito, não tem nada a ver, e eu concordo. Não tem nada a ver você fazer isso aí. Nada disso. O que importa é você estar bem com o Senhor no seu coração e está tudo certo. Deus perdoa todas as coisas. E quando nós vamos estudar sobre a graça, que é um favor imerecido, não é para você pecar à vontade que está tudo certo no final. O juízo ainda existe, o fogo do inferno ainda queima. As pessoas ímpias ainda vão para lá. A Bíblia diz que o caminho largo é onde as pessoas, a maioria vai. Então não é tão simples assim. E a Bíblia vai dizer que existem pessoas dentro da igreja que são ímpias, que estão infiltradas no meio da igreja, que transformaram a graça de Deus, aquilo que nos salva, o favor imerecido, em libertinagem, para viverem da forma que querem, que negam o único Senhor e Salvador Jesus Cristo, que têm práticas contrárias à natureza, que falam mal daquilo que não sabem e daquilo que sabem escarnecem. Ele vai dizer também no versículo 16, são murmuradores, pessoas descontentes, que andam segundo as suas ímpias paixões. A sua boca vive falando grandes arrogâncias e adulam os outros por motivos interesseiros. Pessoas que estão no meio da igreja, do lado de quem lhe interessa. Se você tem alguma coisa para dar, ela está do seu lado, ela te adula se você tem algo para dar. Pessoas que murmuram, pessoas que nunca estão contentes com nada, que falam arrogância, que blasfemam da palavra de Deus. E aí, ele entra no versículo que nós lemos. Mas vocês, meus amados, lembrem-se das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês, o que os apóstolos diziam? E ele vai relembrar. Eles diziam a vocês, nos últimos tempos, e aos tempos que nós estamos vivendo, haverá zombadores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões, seguem os seus próprios instintos e não têm o Espírito. Ou seja, Judas está dizendo, existem dois tipos de pessoas na igreja. Porque quando você lê a carta, em nenhum momento ele está falando do mundo.
Em nenhum momento ele está falando das pessoas descrentes, em nenhum momento ele está falando do povo que não serve ao Senhor, ele está falando de gente que está dentro da igreja. E aí ele fala, existem dois tipos de pessoas dentro da igreja, as que têm o Espírito Santo e as que não têm o Espírito Santo. E como nós sabemos, aquelas que não têm, foi isso que ele disse, são pessoas murmuradoras, promovem divisões, insultam a Deus e aos seres celestiais. É tanto que ele vai dar o exemplo de Miguel. De Miguel é Gabriel, Jesus? Anjo Miguel, né? Ele vai dizer que Miguel, quando ele está ali em contenda com Satanás, que Satanás quer saber onde é que está o corpo de Moisés, ele nem insulta Satanás, ele fala, o Senhor te repreenda. E aí ele faz uma comparação, vocês que são humanos, que não conhecem, descarnecem dos seres gloriosos, e nem Miguel, que é arcanjo, que é anjo, que é um ser celestial, não teve coragem de infamar ou insultar até o próprio Satanás. Então ele está falando que nós, como seres humanos, muitas das vezes, os ímpios principalmente, aqueles que estão infiltrados na casa do Senhor, eles escarnecem daquilo que não sabem. Eles falam, eles insultam as coisas de Deus, eles insultam aquele que é soberano. E nem o próprio Miguel teve coragem de fazer isso. Então, ele continua dizendo que são pessoas que murmuram, que são descontentes, que andam segundo as suas ímpias paixões, fazem sua própria vontade. E isso é algo que nós, corriqueiramente, infelizmente, vemos na igreja. Pessoas que fazem suas próprias vontades porque Deus só se importa com o seu coração. Eu ouvi de uma pessoa um dia desse que ele não acredita em um Deus punitivo porque Deus é amor e o que importa é que ele ame. E aí eu ia falar assim, do mesmo jeito que você não acredita num Deus punitivo, eu não acredito num sol que esquenta. Aí a irmã Lu complementou em uma chuva que não molha, porque a Bíblia diz que Deus repreende e castiga todos que ama. E um pai que não corrige o seu filho não é pai. Ele vai dizer, olha, se eu não corrijo vocês, é porque vocês não são filhos, são bastardos. Então toda vez que o Senhor nos corrige, a palavra punição é até muito forte, mas quando o Senhor nos corrige é porque Ele nos ama, porque Ele nos quer no caminho dEle. Inclusive ontem, eu dei graças a Deus e falei, Senhor, claro que um castigo dói, né? Não sei se você já sentiu um castigo bom, não é um castigo bom. A Bíblia diz lá em Hebreus que quando os nossos pais terrenos nos castigavam da maneira que eles achavam corretos, traziam uma tristeza momentânea, mas aquilo se transformava em um fruto de justiça depois. Então todo castigo, a princípio, ele dói, a gente chora, ele é triste, mas depois ele gera algo novo em nós. Ele nos coloca no caminho. E ontem eu falei, Senhor, muito obrigado pela porrada que o Senhor me deu na minha cara. Doeu muito, Senhor, eu chorei à vontade, mas eu sei que o Senhor só corrige quem ama. E se o Senhor não me corrigisse, eu não seria sua filha, eu seria uma bastarda. Então, obrigada pelas suas porradas na minha cara, Senhor. Eu sei que isso significa que eu ainda sou a sua filha. Então, não caia nessa, de que Deus só se importa com o seu coração, que não importa o que você faça, está tudo certo. Não está tudo certo. A gente vê que o Evangelho ele não é dessa forma. Jesus disse que a porta é estreita e o caminho também é estreito. E a Bíblia vai dizer que esses que estão infiltrados na casa do Senhor, eles andam segundo as suas ímpias paixões, eles fazem aquilo que está no seu instinto, eles fazem aquilo que dá vontade de fazer, estão infiltrados na casa do Senhor. E Judas deixa bem claro, eles não têm o Espírito. Esses tipos de pessoas que fazem o que querem, que vivem direcionados segundo suas próprias paixões, segundo seus próprios instintos, que zombam as coisas de Deus, que são murmuradoras, que promovem divisões na casa do Senhor, não possuem o Espírito Santo de Deus. E quem são aqueles que possuem? É aquilo que Paulo fala lá em Gálatas 5:25. Se andamos no Espírito, vivemos no Espírito. Né? Eu troquei. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. A tradução melhor desse versículo seria, se nós temos a vida pautada na vontade do Espírito, que a nossa vida ande em conformidade com o ritmo determinado. Então, aqueles que têm o Espírito Santo de Deus vivem conforme a vontade do Espírito. Vivem aquilo que Paulo falou, já estou crucificado com Cristo, e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quem tem o Espírito Santo entende que a vida dele não pertence mais a ele, mas ao Senhor. O convite que Paulo ele fala ali na carta dele, de crucificar a si mesmo, é para nós todos os dias. Quem tem o Espírito Santo de Deus crucifica a sua carne todos os dias, porque entende que as suas paixões são pecaminosas. Então, se a Bíblia diz que os que estão infiltrados fazem a sua própria vontade, quem tem o Espírito Santo não faz a sua própria vontade, porque entende que as paixões da carne não provêm de Deus. Então, quem tem o Espírito Santo busca se crucificar todos os dias, busca ser direcionado pelo Espírito Santo todos os dias. A gente olha para a vida de Jesus, a gente olha para a vida de Paulo, a gente olha para a vida dos apóstolos, e eles tiveram uma vida direcionadas pelo Espírito Santo.
né? Eles tiveram uma vida conduzida pelo Espírito Santo. E aí, Judas ele vai deixar alguns conselhos para os irmãos que têm o Espírito. E aí ele vai dizer no versículo 20: mas vocês, meus amados, ou seja, vocês que não são iguais a eles, vocês que têm o Espírito Santo de Deus, vocês que não são falsos profetas, falsos mestres, zombadores, vocês que verdadeiramente vivem a vontade do Senhor, edificando-se na fé santíssima que vocês têm, orando no Espírito Santo, mantenham-se no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, que conduz para a vida eterna. Aí ele continua dizendo para ter compaixão dos irmãos, se possível, salvar alguns que estão no fogo, mas também detestar tudo aquilo que está contaminado com a carne. Mas nós vamos nos ater principalmente nesses primeiros versículos, 20 e 21. Primeiro conselho que ele dá: edifique-se na fé santíssima. Outra tradução diria que o seu fundamento, a sua base seja a sua fé. Ele começou a carta falando sobre o quê? Olha, eu ia escrever a carta sobre a salvação que a gente tem em comum, mas eu senti a necessidade de mudar de assunto e falar sobre a importância de lutar pela fé. Por que lutar pela fé? Porque o inimigo está lutando para apagar a nossa fé. Terça-feira o pastor ministrou aqui sobre os sinais dos últimos tempos, e ele falou que nos últimos tempos o amor de muitos esfriaria. E ele trouxe algo que eu nunca tinha parado para pensar, que não só aqueles que tiveram amor esfriado se esfriam, como esfriam também quem está do lado. E não é diferente com a fé. Aqueles que tiveram a fé apagada, também apaga a nossa fé se nós não vigiarmos. E esses que estão infiltrados no meio da igreja, não só não têm mais fé, como vão lutar também para apagar a sua fé. Porque a Bíblia diz em Hebreus que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que você creia que Ele é galardoador daqueles que se aproximam dEle. Então, sem fé, o inimigo já venceu a batalha, porque não dá para nós nos relacionarmos com o Senhor se nós não confiarmos que Ele existe, se nós não confiarmos na palavra dEle. Então, Judas, ele escreve essa carta direcionado pelo Espírito Santo para dizer aos irmãos: vocês precisam lutar pela fé que vocês têm. Porque existem pessoas no meio de vocês, infiltradas no meio da igreja, que se dizem irmãos, mas são escarnecedores e vão lutar para apagar a fé de vocês. Paulo, quando ele escreve lá em Éfeso sobre as armaduras de Deus, ele diz que o escudo é a fé. E ele diz que esse escudo ele vem para apagar os dardos inflamados do inimigo. E se você não tiver escudo, como é que você vai apagar aquilo que o inimigo lança contra você? Por isso que ele fala: vocês precisam lutar pela fé. A fé é aquilo que nos protege das investidas do inimigo. A confiança em Deus, na palavra de Deus, na pessoa do Senhor, na pessoa do Espírito Santo, nas promessas dele, é o que nos protege contra os dardos inflamados do inimigo. Um soldado, quando ele sai à guerra sem um escudo, ele não está protegido. Aquilo que vem contra ele pode o atingir. E a Bíblia diz que o nosso escudo é a fé. Então nós precisamos nos edificar na fé santíssima, que de uma vez por todas foi dadas aos santos. Então ele diz esse primeiro conselho aí: edifiquem-se na fé. Tenham como fundamento a confiança no Senhor. Fé significa confiança. A sua confiança precisa estar em Deus. A sua base precisa ser a confiança na palavra de Deus. Segunda coisa: orem no Espírito Santo. Esse é um assunto que já tem um tempo que o Senhor tem me conduzido a estudar. Eu não sou apta 100% para falar acerca disso ainda, mas lendo outras versões, orar no Espírito também pode significar orar no poder do Espírito. Quando Paulo fala lá em Coríntios aos irmãos, ele diz: olha, eu dou graças a Deus porque eu oro mais em línguas do que todos vocês. Que aquele que ora em Espírito edifica-se a si mesmo, a não ser que haja interpretação. Ele está falando sobre orar no Espírito Santo. Não dá para orar no Espírito Santo ou no poder do Espírito Santo se você não tem o Espírito Santo. E Judas ele escreve: orem no Espírito. E aqui dá-se a entender que é a oração em línguas. A oração em línguas é uma edificação pessoal. Se você ainda não é batizado no Espírito, eu quero dizer a você que o convite de Deus ainda está aberto. Ele batiza todos aqueles que procuram. Aquele que bate, a porta é aberta, aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra. E é um dom que Deus deu à igreja, não é para ficar escondido. A Bíblia diz que o dom de oração em línguas é para edificação pessoal. Então, se Deus nos entregou, existe um propósito para nós usarmos. No dia que nós tivemos a vigília aqui com os jovens, a irmã Giovânia falou algo que eu achei muito interessante. E ela disse: se você tem muito tempo que não fala em línguas, peça ao Senhor que te renove. E às vezes a gente acha: não, eu falei uma vez no ano, está tudo certo. Falei uma vez no mês, está tudo certo. E a Bíblia diz que é um dom de edificação pessoal. Paulo diz que ele sempre ora em línguas e ora em pensamento.
Ele agradece a Deus porque ele ora mais em línguas do que todos os irmãos. Se fosse algo tão inútil, será que ele falaria esse tipo de coisa? Se fosse algo tão trivial, ele não daria graças a Deus porque ele ora tanto em línguas? Então nós, como igreja, nós precisamos aprender. Que mistério é esse que o Senhor tem dado à igreja? É por isso que eu digo, eu ainda não tenho 100% de capacidade para falar sobre isso, porque o Senhor ele tem me levado a estudar ainda. Eu tenho lido, eu tenho orado, eu tenho buscado, eu tenho aprendido com pessoas que têm essa vida de oração. E é um mistério que Deus ele quer despertar para a igreja. Eu estou lendo um livro sobre andar no Espírito e o autor ele fala que ele, uma certa vez, ele sentiu vontade de abandonar tudo só para orar. Eu já tive essa crise também, mas a minha mãe não deixou, né? Mas ele era adulto e ele foi. E ele abandonou tudo e ele disse, não, agora eu só vou servir ao Senhor, vou passar minha vida inteira orando. E aí ele se trancava dentro de um quarto e orava 8 horas por dia. Então assim, é muita coisa. Ele disse que no primeiro dia ele orou 5 minutos, ele achou que já tinha passado as 8 horas. E aí ele não tinha mais o que fazer, ele começou a orar em línguas, orar em línguas, orar em línguas. Passou 6 meses, Deus começou a trabalhar na vida dele de uma forma extraordinária. Ele disse que começou a fazer milagres por onde ele passava. Ele começou a ver coisas na vida de outras pessoas que ele não via. Ele começou a receber palavras de ciência da vida das pessoas que ele não tinha ideia. E quando ele perguntou ao Senhor, por que tudo isso está acontecendo na minha vida? E aí o Senhor falou, porque você descobriu o poder da oração em línguas. A oração em línguas edifica a vida daquele que fala. Então, eu quero te convidar a buscar mais disso, a conhecer. Senhor, eu não entendo como é que funciona esse dom. Eu ainda não sou batizado, eu sou batizado, mas eu nunca mais falei. Procure do Senhor se renovar, procure do Senhor usar essa edificação pessoal. Porque Deus tem muita coisa para derramar na sua igreja, mas nós precisamos buscar. A oração em línguas, ela também nos traz mais para perto do Espírito Santo. Ela nos alinha à vontade de Deus. A sua mente não entende, Paulo fala sobre isso. Quando eu oro em línguas, a minha mente fica infrutífera. Então eu oro em línguas e oro também com a minha mente. Mas quando você ora no Espírito, você está se alinhando à vontade de Deus. Então busque isso. É algo que o Senhor tem falado muito ao meu coração para buscar. E sempre que eu estudo sobre isso, existe uma comparação com Ezequiel, quando ele está diante do rio. E às vezes eu me sinto como Ezequiel diante de um rio, porque eu só estou molhando os pés. E eu sei que o rio tem uma profundidade. Eu sei que tem algo mais do Espírito Santo que eu posso conhecer. Eu sei que existe um lado do coração de Deus que eu posso conhecer. Mas é muito interessante que o Espírito, o anjo, na verdade, na história de Ezequiel, ele não pega Ezequiel no colo e leva para o fundo. Ele diz, Ezequiel, eu estou medindo 1000 côvados, mas você que tem que vir. Ezequiel, eu estou medindo mais, mas você que tem que vir. Você que tem que dar os passos para se afastar cada vez mais da terra e ir mais profundo naquele rio. Então é a mesma coisa no relacionamento com o Espírito Santo. Ele está te chamando, mas a decisão de ir mais fundo é sua. Ele está te chamando para conhecer os mistérios de Deus, para conhecer tudo que Ele tem para a igreja, mas Ele não vai te pegar no colo e te levar para o fundo. Ele mede e Ele diz, vem, eu estou te esperando aqui no fundo. Então, é um convite que eu estendo à igreja também. Busque mais do Senhor, busque renovo do Senhor, busque avivamento do Senhor, busque conhecer os dons do Senhor. A Bíblia lista 12 dons espirituais, e eles não foram dados só para os apóstolos, o Senhor também quer nos dar. Basta nós buscarmos. E o terceiro conselho que Judas dá é: mantenha-se no amor de Deus e espere a misericórdia de nosso Senhor que conduz para a vida eterna. Observe que aqueles que não têm o Espírito, eles têm dentro de si paixão. Mas aqueles que têm o Espírito Santo de Deus, têm o amor de Deus. Aí você pode falar, mas paixão e amor não é a mesma coisa? Não. Paixão é enganosa, paixão é momentânea, paixão é traiçoeira, mas amor é sólido, amor é construído, amor é fixo. E a Bíblia diz que aqueles que têm o Espírito Santo de Deus devem manter dentro de si o amor de Deus e a misericórdia de Jesus. E não as suas ímpias paixões. Então, se nós queremos ser jovens cheios do Espírito, se queremos ser usados como Judas foi usado, e aqui não é Judas Iscariotes, é Judas, irmão de Tiago. Se nós queremos ser usados, por exemplo, como Estevão. Eu amo a história de Estevão, ela é tão pequena em Atos, mas ele vai dizer, já começa falando que Estevão era cheio de fé e do Espírito Santo. Ou seja, algo que marcou a identidade de Estevão, que ele era cheio de fé, cheio de poder e cheio do Espírito Santo. Era uma pessoa que vivia esses conselhos que Judas deixou. Então, do mesmo jeito que Estevão viveu, e a história dele foi tão curta, mas a gente vê o poder que o Espírito Santo operava na vida dele, o amor de Deus que ele tinha no coração e não a sua própria paixão, a ponto de quando está perto de morrer, ele podia dizer que cai fogo do céu e mate todo mundo. Mas não, ele tinha o amor de Deus no coração e ele falava, Pai, não impute esse pecado a eles. E só quem faz isso é quem tem o amor de Deus no coração, a misericórdia de Jesus Cristo.
Porque quem tem ímpias paixões no coração vai pedir para Deus matar todo mundo, descer fogo ali, queimar todo mundo, tirar ele dali. Mas ele tinha o amor de Deus no coração, ele manteve o amor de Deus no coração e ele disse: Pai, não lhes impute este pecado, mas recebe o meu espírito. Então, do mesmo jeito na vida de Estevão, do mesmo jeito na vida de Jesus, Jesus é o nosso maior exemplo. Viveu no Espírito, andou no Espírito, era cheio do Espírito, fazia a vontade do Espírito. Era alguém que tinha o amor de Deus no coração, alguém que tinha fé. Você não vê em nenhum momento da história de Jesus, mesmo sendo Deus, estando encarnado, duvidando daquilo que Deus poderia fazer. Jesus é o nosso maior exemplo de fé. E assim como eles, nós precisamos também buscar, viver a vontade do Senhor em todo o tempo. Então, se nós queremos ser jovens cheios do Espírito Santo, fazendo a vontade do Senhor em todos os momentos, nós precisamos seguir isso que Judas está falando dos últimos dias. Entender que na igreja tem trigo e tem joio, entender que existem pessoas cheias do Espírito Santo, mas também cheias de demônios no meio da igreja, pessoas infiltradas para pagar a sua fé, pessoas infiltradas para te levar junto com eles para o inferno. E Jesus disse que é mister que venham os escândalos, mas ai daqueles por quem vier. Então nós precisamos estar atentos e no invés de ter paixões no nosso coração, nós temos o amor de Deus. No invés de termos espíritos malignos, nós temos o Espírito Santo. Nos edificar na fé, a nossa base seja a fé. Eu, certa vez, lendo a história da viúva e do juiz Inico, Jesus termina essa parábola dizendo: mas quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? E durante muito tempo eu ficava me perguntando: mas como assim? É óbvio que o Senhor vai achar fé na terra, é óbvio que vai ter alguém com fé. Mas quando você lê o contexto da parábola, você vê que não é bem assim. E aí ele diz a importância dos discípulos perseverarem em oração, crendo e tendo fé que Deus fará, mesmo que as circunstâncias digam que não. Foi o caso da viúva, ela insistiu naquele juiz porque ela sabia que ele poderia ajudá-la e ela não deixou de ter fé nele, que ele iria fazer. E aí Jesus termina dizendo: será que quando eu vier eu encontrarei esse tipo de fé na terra? Pessoas que, independente das circunstâncias, creem e confiam que eu faço, que eu existo, que eu venho para buscá-los. Então, é de extrema necessidade que a igreja mantenha a sua fé. Se Judas escreveu uma carta para falar sobre a importância de lutar pela fé, é porque a batalha espiritual, cada dia que passa, aumenta. E nós temos como armas a palavra de Deus, a oração com o poder do Espírito Santo, a palavra do Senhor, o jejum, tudo isso alinhado nos ajuda a vencer essa batalha, para mantermos a nossa fé, mantermos a nossa relação com o Espírito Santo, ter cada vez mais o amor de Deus no nosso coração e esperarmos na misericórdia do Senhor. Então, eu convido você a fechar os seus olhos. Nós vamos orar nesse momento. Espírito Santo, eu te agradeço pela tua palavra. Eu te agradeço porque o Senhor nos corrige, Senhor, porque o Senhor nos ama. Se o Senhor tem despertado a sua igreja para orar por um avivamento, Senhor, para orar pela importância de lutar pela fé, porque o Senhor sabe, o Senhor bem conhece, meu Deus, o tamanho da batalha espiritual. Nós pedimos ao Senhor, meu Deus, que nos ajude a nos edificar na fé, que haja fé no nosso coração para viver as tuas vontades, que sejamos direcionados pelo teu Espírito, como Judas foi direcionado para escrever essa carta, como Paulo muitas vezes foi direcionado, como o Senhor Jesus foi direcionado enquanto esteve nessa terra, que a nossa vida seja direcionada pelo teu Espírito, que o Senhor nos conduza cada vez mais de um relacionamento íntimo com o Senhor Espírito Santo. Nós queremos ser cheios do Senhor, nós queremos ser cheios do teu poder, nós queremos plenamente viver a tua vontade. Nos ensina a usar os dons espirituais que o Senhor tem nos dado. Batiza, Senhor, com teu Espírito aqueles que ainda não receberam. Nos ensina, Senhor, a orar com teu poder, a orar, Senhor Jesus, para sermos cheios do Senhor. Eu peço ao Senhor, meu Deus, que haja o teu amor no nosso coração. Não as nossas ímpias paixões, mas o teu amor, a tua misericórdia que conduz para a vida eterna. Que o Senhor nos ajude a não sermos esses tipos de pessoas que não têm o Espírito, que estão distantes do Senhor, que são murmuradores, que falam coisas horríveis contra o Senhor, contra a sua palavra, que transformam a sua graça em libertinagem. Que o Senhor nos guarde, Senhor, destes zombadores, que o Senhor nos guarde desses falsos profetas e que a sua palavra incendeie o nosso coração para que cada vez mais a gente saiba o caminho a seguir. Nós sejamos verdadeiros servos do Senhor e estejamos, Senhor, batalhando pela nossa fé. Porque a gente sabe que o inimigo vai fazer de tudo para apagar a nossa fé. Porque é isso que nos liga com o Senhor. É isso que nos dá um relacionamento com o teu Espírito. Mas que no nome de Jesus, como Judas escreveu essa carta, para abrir os olhos dos irmãos e para dizer: edifiquem-se na fé, tenham o amor de Deus no coração, confiem na misericórdia do Senhor e orem no poder do Espírito Santo. Que a partir de hoje, Senhor, nós sejamos assim e que através disso a nossa vida se encha do teu Espírito e nós venhamos a viver plenamente
somente a tua vontade. Que o Senhor conte conosco para trazer um avivamento. Eu espero, no nome de Jesus, que isso aconteça na minha geração, para que eu possa contar para aqueles que vêm que o Senhor fez grandes coisas através da minha vida, da vida de cada um que aqui está, e coisas maiores o Senhor disse que nós faríamos. Então que o Senhor encontre liberdade no nosso coração para operar, conforme a tua vontade e o teu querer, em nome de Jesus, amém. Desde já eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.